Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje, em História do Brasil, nós vamos dar início ao tema da chamada República Populista, um nome que aparece nas provas de vestibular, que faz evidentemente referência a esse termo, né? Populismo, que no caso da América Latina, nesse período é entendido como um governo onde as instituições, né, os partidos políticos, as formas coletivas de organização da sociedade ainda são muito frágeis, muito débeis, e existe uma relação de uma liderança carismática com essas massas populares. Também é um momento em que um processo de urbanização avança fortemente em todo o subcontinente, na América Latina, e o Brasil não é diferente. Se nós pegarmos os dados do IBGE, em 1940, nós tínhamos 60% da população brasileira vivendo no campo. Em 1960, nós tínhamos 60% da população brasileira vivendo nas cidades. Então, houve uma inversão muito, muito forte. Isso tudo traz uma série de questões exatamente como trabalhar, como absorver esses novos setores da sociedade para a vida política. É um período de democracia no sentido formal do termo, ou seja, em que se realizavam eleições, mas é um período também de muita instabilidade política. Eu pretendo, a partir dessa aula de hoje, mostrar esse caminho aqui para vocês. Imediatamente, vou mostrar aqui o nosso esquema de aula, tá certo? E a primeira coisa nesse encontro de hoje, o que eu vou mostrar para vocês é uma visão bem ampla, mais geral. É uma aula muito mais conceitual, que eu espero que vocês consigam entender bem, porque ela é fundamental para a compreensão do processo que vai se desenvolver no Brasil, que se desenvolveu no Brasil a partir desse momento. Então, a primeira grande questão é, ainda, obviamente, durante o Estado Novo, a década de 30, mas principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial e com a questão da democracia política retornando ao país, abriu-se um debate que antes estava restrito a setores mais, digamos, ligados ao empresariado, ligados à elite intelectual e aos militares. Abre-se um debate, de alguma maneira, mais amplo na sociedade brasileira. E o debate é: qual o caminho para o desenvolvimento brasileiro? Como superar o atraso? Não tinha como você negar que a situação brasileira em relação aos países desenvolvidos no campo, principalmente do capitalismo, era de inferioridade. E nesse sentido, tudo bem, a essa pergunta, qual o caminho para o desenvolvimento brasileiro? A totalidade, praticamente, das forças políticas, daqueles que estavam agora livres para propor, porque a ditadura tinha terminado, a resposta era basicamente única: o caminho para o desenvolvimento brasileiro era o capitalismo. Havia uma pequena exceção, os chamados grupos trotskistas, tudo bem, que propunham já que o Brasil já era um país capitalista e, portanto, o nosso caminho seria o socialismo, mas os trotskistas eram muito, muito minoritários, para não dizer praticamente inexistentes, como força de mobilização no Brasil nesse momento. Tá? A essa primeira resposta, se o caminho é o capitalismo, vem uma segunda pergunta, evidentemente: qual a principal dificuldade, qual o principal entrave para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil? E, de novo, a resposta era unânime, praticamente unânime: o nosso maior problema é a falta de capital. E capital aqui nós temos que entender como capital de investimento, como tecnologia, perfeito? Ou seja, essa reflexão dizia: temos os recursos naturais, tudo bem? Temos a mão de obra. Tá? O que nós não temos? Não temos é o capital para dar início a esse processo com consistência. E vem então uma terceira pergunta. E essa terceira pergunta era: como superar então a dificuldade da obtenção do capital para o desenvolvimento brasileiro? E é aí que as elites se dividiam, que as forças políticas se dividiam,
tá? E basicamente surgiram duas respostas. Na verdade, a segunda vai se desdobrar em dois, portanto, três caminhos alternativos. O caminho denominado neoliberal, o caminho nacionalista, depois desdobrado em nacional desenvolvimentista e nacional reformista. Por favor, tá? Tomem cuidado. Quando a gente fala essas propostas aqui, evidentemente existem matizes dentro dela, perfeito? Então, por exemplo, esse neoliberalismo, tá, ele tem várias tonalidades. O nacionalismo também tem várias tonalidades, mas a gente trabalha, né, com aquele conjunto mais amplo de média, tá certo? Média de proposta. Então, vou mostrar aqui a próxima tela, para que a gente possa entender melhor cada um dos projetos. O projeto neoliberal dizia basicamente o seguinte: olha, o Brasil é um país, numa linguagem, digamos, que em termos de vantagens comparativas, ele é um país de vocação agrícola, de vocação do setor primário. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, para desenvolver o setor industrial, o setor financeiro, abrir todos os setores da nossa economia para o capital externo. Não tem porquê, tá, nesse momento em que acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial terminou, tudo bem, em que as potências capitalistas, principalmente os Estados Unidos, tá, estão buscando áreas para investir seus capitais, as empresas estão buscando áreas para investir capitais. Por que o Brasil não oferece essa perspectiva, abrindo a sua economia, tirando barreiras, é isso que dificultem o investimento estrangeiro no Brasil? Essa era uma proposta. Tá? Em torno dessa proposta, o grupo que mais se vinculou, politicamente falando, foi a UDN, a União Democrática Nacional. Cuidado, nem todos os membros da UDN defendiam essa tese. Isso para ficar claro, tá? O que eu estava chamando de diversas matizes. Por exemplo, tá? O projeto inicial para dar origem à Petrobras como empresa estatal com monopólio para extração, refino, lavra do petróleo no Brasil, foi projeto de um deputado udenista de Minas Gerais. Perfeito? Então, mesmo dentro da UDN, que majoritariamente era neoliberal, havia setores que não compartilhavam desse projeto. Perfeito? Então, essa é uma questão. Tá? Como, né, desenvolver a economia brasileira no sentido capitalista, aproveitando, né, o capital externo que buscava nesse momento, estaria buscando nesse momento, áreas para investimento. Mas diante disso, houve uma resposta, evidentemente, dos setores que vão se autodenominar nacionalistas, que vão dizer, bom, então nós voltaremos ou continuaremos a ser colônia, já que muitos até afirmavam que éramos ainda uma colônia, né, na época do Império e de parte da Primeira República, uma colônia britânica, e na época, a partir da década de 1910, uma colônia norte-americana. Isso num discurso mais, digamos, ideológico. Perfeito? Mas a grande questão é, se nós vamos abrir todos os setores da economia para o capital externo, o que vai ser do desenvolvimento brasileiro efetivamente? Não, nós temos que reagir e garantir que certos setores da economia, tudo bem, ficarão sob a mão ou sob controle ou do Estado ou do capital privado nacional. E é aí que houve o desdobramento desse nacionalismo em duas correntes. O nacional-desenvolvimentismo, característico nesse período do governo Juscelino Kubitschek, em que se propôs, tá certo, aquilo que ficou denominado de capitalismo associado. Pegar os três tipos de capital, capital estatal, capital externo e o capital privado nacional, e propor que cada um deles deveria se orientar para aplicação em setores específicos da sociedade, da economia, perdão. Então, o capital estatal seria investido no setor de bens de capital e infraestrutura, siderurgia, energia, transporte, o setor portuário, né, o setor da mineração, isso tudo deveria ficar nas mãos do Estado, perfeito? Já o capital externo seria
atraído para o setor de bens de consumo duráveis de maior valor agregado, cujo exemplo do período juscelino é a indústria automobilística. Por quê? Porque o custo, não é isso? A capacidade tecnológica para o desenvolvimento desses produtos, o capital privado nacional ainda não tinha. E o capital privado nacional naqueles setores tradicionais, os bens de consumo não duráveis, tecidos, alimentos enlatados, que era tradicional, e os bens duráveis de menor valor agregado, um liquidificador, uma batedeira, eletrodomésticos nesse campo. Tudo bem? Então, o somatório dos três esforços, não é isso, garantiria um desenvolvimento acelerado para o Brasil. Estudaremos isso, né, em termos de aplicação quando estudarmos o governo Juscelino Kubitschek. E o nacional-reformismo é uma tendência mais radicalizada do nacionalismo, alguns vão chamar de nacional-estatismo, propunha que o capital privado nacional deveria se aliar ao capital estatal, e que o capital externo, se quisesse vir, poderia ser até bem-vindo. Nenhum defensor do nacional-reformismo vai dizer que não quer o capital externo, mas vai dizer, ele, se quiser virá sob controle, com uma lei de remessa de lucros que garanta, né, a reaplicação dos seus ganhos, principalmente, de novo, aqui no país, para evitar transferência de capital. Perfeito? Ora, evidentemente, isso aqui tem alguns problemas. Tá? Um deles, o capital externo, ele pode escolher aonde vai investir. E se ele tiver muita restrição, tudo bem, evidentemente ele não escolherá essa área onde as restrições existem. E a aliança entre o capital estatal e o capital privado nacional deveria se basear, não é isso, no interesse desse grupo de empresários privados nacionais em fazer esta aliança. Perfeito? Nós vamos ver, esse aqui é basicamente o projeto das reformas de base do governo João Goulart. Certo? Além disso, tá, se essas questões, né, elas geravam um debate intenso na política brasileira, tá, é óbvio que outros temas vão também aparecer. E por trás de tudo isso, não podemos esquecer, está o período da Guerra Fria, que evidentemente condicionou todas essas questões aqui. Então, por exemplo, tá, se eu defendo um capital estatal, eu posso, e portanto, restrições a capital externo, eu posso ser visto, né, como um inimigo dos Estados Unidos. Por quê? Porque se eu me coloco no campo do anti-imperialismo, evidentemente, se o imperialismo dominante aqui no Brasil, mas posso pensar na América Latina como um todo, tá, é porque eu sou, né, contra os Estados Unidos, e se sou contra os Estados Unidos por relação, tá, naquele momento, eu sou um comunista, se não um comunista, um próximo ao comunismo, um inocente útil ligado a interesses, na verdade, da União Soviética. Vamos colocar simplificadamente assim. Por isso, né, esse período é marcado por uma luta ideológica muito forte que levou a uma sucessão de problemas políticos no Brasil. Olha a instabilidade política. Nesse período de 46 a 50, perdão, a 64, em que nós deveríamos ter tido 4 presidentes da República, porque o mandato presidencial era de 5 anos, como foi estabelecido pela Constituição de 1946, nós tivemos 8 presidentes. Reparem aqui, nesse período, tá? Em questão de alguns dias, nós tivemos 3 presidentes da República. Café Filho, que ficou doente, Carlos Luz, que assumiu, foi derrubado, pelo chamado golpe preventivo do general Lott, do Marechal Lott, tá? E o governo Nereu Ramos, que garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Nós estudaremos isso com cuidado. Tá? Mas reparem bem, Dutra completou o seu mandato, Vargas suicidou, Café Filho ficou doente, tá, e não retornou ao governo, trabalharemos na crise, Carlos Luz assumiu numa crise muito forte, devido a setores que queriam impedir a posse do presidente eleito, do candidato eleito, Juscelino Kubitschek.
tá certo? Foi substituído, depois de um golpe de força, por Nereu Ramos. Carlos Luiz era presidente da Câmara, reparem bem, Getúlio Vargas, presidente, suicidou, Café Filho, vice-presidente, assumiu, Carlos ficou doente, Carlos Luiz, presidente da Câmara, assumiu, foi deposto, Nereu Ramos, presidente do Senado, assumiu e passou a faixa presidencial para Juscelino Kubitschek em janeiro de 1956. Perfeito? Kubitschek completou seu mandato, com muitas crises, mas, sem dúvida nenhuma, completou o mandato. Tá? Reparem, só 2 presidentes completaram o mandato, Dutra e Kubitschek. Jânio Quadros, eleito, renunciou em agosto de 61, tomou posse em 31 de janeiro, renunciou no dia 25 de agosto, portanto, 7 meses de governo. E João Goulart assumiu no meio de uma crise gigantesca. Num primeiro momento, o seu governo foi um governo parlamentarista, limitando o poder do presidente. Depois, com o plebiscito de 63, assumiu outra vez as prerrogativas do presidencialismo, mas foi deposto em 1964 numa ação, num golpe civil-militar. Perfeito? Então, reparem, fizemos uma primeira apresentação desse tema, tá? E a partir dos nossos próximos encontros, trabalharemos cada um desses governos. Porém, volto a dizer, apresentando de novo aqui a vocês, tá certo? Que essa aula introdutória é importante você perceber os conceitos que estão por trás, né, de cada uma daquelas propostas políticas, porque elas serão a chave para o entendimento do problema da instabilidade e das lutas políticas e sociais no Brasil nesse período. Tá bom? Um grande abraço a todos, saúde e paz, tá? É o que eu desejo.